Capítulo 5. A visão de mundo, a lente que organiza a realidade. A maneira como percebemos a realidade raramente é a própria realidade. Ela é, antes de tudo, a interpretação construída por nossa consciência. A visão de mundo funciona como uma lente através da qual compreendemos quem somos, como o universo opera, qual o sentido da existência e de que maneira devemos responder às circunstâncias da vida. Duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo acontecimento e produzir experiências completamente diferentes, porque observam a mesma paisagem através de lentes distintas. No Reality Transurfing, Vadim Zeland coloca esse princípio no centro de sua filosofia ao afirmar que o mundo tende a confirmar aquilo o que esperamos encontrar nele. A realidade comporta inúmeras possibilidades, mas a consciência seleciona continuamente aquelas que correspondem à sua maneira habitual de interpretar o mundo. Assim, modificar a visão de mundo não significa alterar imediatamente os acontecimentos externos, mas transformar a lente, através da qual eles passam a ser percebidos e, consequentemente, vividos. Vamos a um exemplo prático. Imagine duas pessoas caminhando exatamente pela mesma rua em uma manhã de inverno. O céu é o mesmo, o vento sopra na mesma intensidade e ambas observam as mesmas casas, árvores e pessoas passando. Do ponto de vista físico, elas compartilham a mesma realidade. No entanto, ao final do passeio, cada uma contará uma história completamente diferente. A primeira pessoa cresceu em um ambiente onde aprendeu que o mundo é um lugar perigoso. Desde a infância, ouviu repetidas vezes que não se pode confiar nas pessoas, que sempre existe uma ameaça escondida e que é preciso permanecer em estado constante de alerta. Sem perceber, seu cérebro passou a filtrar a realidade em busca de sinais que confirmassem a sua crença. Durante a caminhada, ela nota um homem de expressão séria e imediatamente imagina que ele representa algum risco. Observa uma casa abandonada e pensa que a região é violenta. Escuta duas pessoas conversando em voz alta e interpreta aquilo como o início de uma discussão. Ao chegar em casa, conclui que vive em um lugar hostil. A segunda pessoa foi educada de maneira diferente. Ela aprendeu que, embora existam dificuldades, a maioria das pessoas deseja viver em paz e que o mundo oferece oportunidades de aprendizado e beleza para quem está atento. Caminhando pela mesma rua, ela percebe um senhor ajudando uma criança a atravessar a faixa de pedestres. Ela repara nas flores surgindo entre as calçadas, sente o aroma do café vindo de uma padaria, sorri ao ouvir um músico de rua tocando um violão. Ao retornar para casa, sente gratidão por viver em um bairro acolhedor. O que mudou entre as duas experiências? Não foi a rua, não foi o clima, não foram as pessoas ao redor. O que mudou foi o modelo mental através do qual cada pessoa interpretou exatamente os mesmos estímulos. Uma focou na parte ruim e a outra focou na parte boa. Aquela velha história de se um copo tem água pela metade, ele está meio cheio ou meio vazio. O otimista vai dizer que ele está meio cheio, o pessimista vai dizer que ele está meio vazio. O nosso cérebro recebe uma quantidade gigantesca de informações a cada segundo, muito maior do que somos capazes de processar conscientemente. Para lidar com esse excesso, ele seleciona apenas uma pequena parte da realidade. Essa seleção não acontece de forma aleatória. Ela é guiada pelas crenças, experiências, emoções e significados que acumulamos ao longo da vida. Em outras palavras, primeiro aprendemos uma maneira de enxergar o mundo
e depois passamos a acreditar que o mundo realmente é daquele jeito, porque nós só enxergamos da maneira que aprendemos. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e sair dele com conclusões opostas. Uma demissão pode ser percebida como o fim de uma carreira ou como a oportunidade de iniciar uma vida mais alinhada aos seus próprios talentos. Uma crítica pode ser entendida como uma humilhação ou como um convite ao crescimento. Um silêncio pode parecer rejeição para alguém e respeito pelo espaço do outro para outra pessoa. Isso não significa que a realidade objetiva não exista, significa que nunca a experimentamos de forma completamente direta. Entre os fatos e a nossa experiência deles, existe um filtro invisível, constituído pela educação, cultura, pela família, pela linguagem, pelas memórias, pelas experiências e pelas interpretações que adotamos ao longo da vida. Quando compreendemos esse mecanismo, nós percebemos que transformar a própria vida nem sempre começa mudando as circunstâncias externas. Muitas vezes começamos a observar de outra maneira aquilo que sempre esteve diante de nós. Ao mudarmos a nossa percepção, novos significados surgem, novas possibilidades aparecem e uma realidade que antes parecia fixa revela caminhos que simplesmente não conseguimos enxergar. Eu trago de volta a reflexão de outros capítulos em que Vadim Zeland nos ensina a retomar a consciência, e é um exercício que deve ser feito várias vezes ao longo do dia. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Esse é um exercício muito poderoso que traz você para a sua consciência. Talvez a maior descoberta seja essa. Nós não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós aprendemos a vê-lo. E se a percepção pode ser aprendida, ela também pode ser modificada. Concordam? Para Vadim Zeland, a visão de mundo determina a maneira como a consciência navega pelo espaço das variantes. A realidade oferece incontáveis possibilidades, mas o indivíduo vai experimentar aquelas compatíveis com as suas convicções mais profundas. Tudo que ele acredita vai se materializar no mundo dele, porque é aquilo que ele acredita. Quem acredita viver em um universo hostil interpreta obstáculos como confirmações inevitáveis dessa crença. Quem percebe o mundo como um campo de oportunidades passa a reconhecer possibilidades antes invisíveis. Os pêndulos reforçam continuamente determinadas interpretações da realidade, mantendo o indivíduo em um estado de reação automática. O despertar ocorre quando a pessoa percebe que a sua visão de mundo não é a realidade em si, mas apenas uma das inúmeras formas possíveis de interpretá-la. Ao mudar essa lente, altera também a direção da sua intenção e a qualidade da experiência vivida. Lembrando que para Vadim Zeland, no espaço das variantes, existe tudo o que é, foi e será. Todas as experiências estão no espaço das variantes. Nós só precisamos alinhar nossa consciência para poder manifestá-las em nossa vida. Neville Goddard estabelece um paralelo profundo ao afirmar que o mundo exterior corresponde fielmente ao estado da consciência predominante. Para ele, não são os acontecimentos que determinam a identidade do indivíduo, mas a identidade anterior que organiza os acontecimentos percebidos. Toda visão de mundo nasce de um estado assumido pela consciência. Quando alguém acredita profundamente ser limitado, rejeitado ou incapaz, passa a interpretar todos os fatos através dessa perspectiva. Ao assumir deliberadamente um novo estado de consciência, modifica simultaneamente a lente pela qual observa o universo. Assim como no Transurfing, Neville propõe que a transformação da realidade começa pela transformação da percepção.
Florence Scovel Shinn compreende a visão do mundo como uma consequência direta das palavras, das expectativas e da confiança cultivadas diariamente. O indivíduo tende a experimentar aquilo que espera encontrar, porque sua atitude interior orienta suas escolhas e interpretações. A fé não modifica apenas os acontecimentos futuros. Ela modifica imediatamente a forma de perceber o presente. Assim como Zelan afirma que o mundo confirma as nossas convicções, Florence ensina que pensamentos de abundância, gratidão e confiança tornam-se lentes pelas quais novas oportunidades passam a ser reconhecidas. Um curso em milagres mostra uma visão de mundo que corresponde ao sistema de pensamento escolhido pela mente. Existem apenas duas formas fundamentais de perceber a realidade: através do ego ou através do amor. O ego interpreta o mundo como um lugar de separação, competição e ameaça. O amor percebe o mesmo mundo como oportunidade de perdão, aprendizado e lembrança da unidade. Assim como Zelan afirma que a consciência escolhe entre diferentes possibilidades de interpretação, o curso em milagres ensina que a realidade percebida depende da lente mental utilizada. A mudança não ocorre primeiro no mundo, mas na maneira como a mente escolhe contemplá-lo. Carl Jung aproxima-se desse conceito ao mostrar que toda percepção é profundamente influenciada pelos conteúdos inconscientes da psique. Arquétipos, complexos e experiências acumuladas moldam silenciosamente a forma como interpretamos pessoas, acontecimentos e relações. O indivíduo acredita estar observando objetivamente o mundo, quando na realidade muitas vezes contempla projeções da própria psique. O processo de individuação amplia gradualmente essa consciência, permitindo distinguir aquilo que pertence ao mundo externo daquilo que pertence ao observador. Assim como no transurfing, mudar a realidade começa por transformar quem a observa. No taoísmo, a visão de mundo modifica-se quando abandonamos as interpretações rígidas da realidade e aprendemos a contemplar o fluxo natural do Tao. Lao Tzu observa que grande parte do sofrimento nasce da insistência em julgar continuamente os acontecimentos como bons ou maus antes que revelem completamente seu significado. A mente condicionada cria resistência. A consciência aliada ao Tao observa com serenidade. Essa postura aproxima-se do transurfing ao sugerir que a realidade oferece muito mais possibilidades do que aquelas inicialmente percebidas por uma visão limitada e condicionada. Epicteto expressa esse princípio de maneira notavelmente semelhante ao afirmar que não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre elas. Para o estoicismo, os acontecimentos permanecem neutros até serem interpretados pela consciência. A visão de mundo determina se uma circunstância será vivida como derrota, oportunidade, injustiça ou aprendizado. Assim como Zelan mostra que diferentes lentes conduzem a diferentes variantes da experiência, Epicteto ensina que a liberdade depende da sua capacidade de revisar os próprios julgamentos antes de aceitar automaticamente sua interpretação. No Advaita Vedanta, a visão de mundo habitual é considerada uma consequência de Maya, o véu que faz a consciência interpretar as experiências como realidade absoluta. O indivíduo acredita perceber objetivamente o universo, quando na verdade observa o mundo através da lente da identificação com o ego. O despertar consiste em reconhecer que a própria percepção encontra-se condicionada por esta ilusão fundamental. Assim como Zelan propõe substituir a lente do automatismo
pela consciência desperta, o Advaita Vedanta ensina que a libertação ocorre quando a percepção deixa de identificar-se exclusivamente com o mundo das formas. Sartre oferece um paralelo existencial ao afirmar que o ser humano não encontra simplesmente um significado pronto no mundo. Ele participa continuamente da construção desse significado. A visão de mundo corresponde às escolhas, através das quais interpretamos nossa própria existência. Dois indivíduos submetidos às mesmas circunstâncias podem atribuir sentidos radicalmente diferentes à própria vida, porque exercem diferentes formas de liberdade interpretativa. Assim como Zelan considera a realidade um campo de possibilidades, Sartre entende que a existência permanece aberta às interpretações produzidas pela consciência. Sintetizando, embora utilizem linguagens e fundamentos bastante distintos, essas tradições convergem para uma ideia central. Nós não experimentamos o mundo diretamente. Experimentamos o mundo através da forma como aprendemos a percebê-lo. No Transurfing, a visão de mundo determina a navegação pelo espaço das variantes e influencia quais possibilidades se tornam mais presentes na experiência de cada pessoa. Neville Goddard afirma que a realidade corresponde ao estado da consciência assumido pelo indivíduo. Florence Scovel Shinn mostra que expectativas e confiança moldam a forma como reconhecemos oportunidades. O curso em Milagres distingue a percepção guiada pelo ego daquela orientada pelo amor. Jung demonstra que projeções inconscientes participam continuamente da construção da realidade percebida. Lao Tzu convida a abandonar julgamentos rígidos para contemplar o fluxo do Tao. Epicteto ensina que os acontecimentos adquirem significado apenas através dos julgamentos humanos. O Advaita Vedanta explica que Maya, que é a ilusão, condiciona a percepção enquanto a consciência permanece identificada com o ego. E Sartre lembra que cada indivíduo participa ativamente da construção do significado da própria existência. Apesar dessas diferenças, todas as perspectivas apontam para uma mesma conclusão. A transformação da vida começa pela transformação da visão de mundo. Quando a lente muda, o observador muda. Quando o observador muda, muda também a forma como interpreta, responde e interage com a realidade. A paisagem pode permanecer a mesma, mas a experiência deixa de ser conduzida pelo automatismo e passa a ser orientada por uma consciência desperta, capaz de reconhecer novas possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Este canal é uma escola de consciência, percepção e manifestação consciente. Aqui estudamos os princípios que moldam a realidade através dos ensinamentos de Neville Goddard, Joseph Murphy, Vadim Zeland, Florence Scovel Shinn e outros pesquisadores da mente e da metafísica. A realidade é analisada como reflexo de estados internos, identidade e consciência em ação, não como teoria, mas como experiência prática. Cada vídeo é criado com profundidade, cuidado, intenção e presença para formar arquitetos da realidade, pessoas capazes de compreender, assumir e transformar a própria linha de vida conscientemente. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam desse conhecimento. Não ensinamos pensamento positivo superficial. Investigamos os mecanismos invisíveis que estruturam a experiência humana. Lembre-se sempre, o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete o que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo.